Capítulo 8. Solução última do problema do ser. Pouco a pouco, a nossa descrição progride e a visão torna-se mais completa também no intelecto do leitor, a quem estamos aqui fazendo uma exposição racional. Não quisemos conferir uma forma sistemática à nossa exposição, como é comum acontecer quando um processo psicológico de quem escreve é apresentado cristalizado nos seus resultados finais, sem demonstrar o seu desenvolvimento genético. Preferimos aqui começar a descrever a visão à medida que a observamos, de modo que o leitor pudesse seguir o desenvolvimento segundo o qual ela, embora instantânea em sua natureza, apareceu progressivamente em nossa mente. Procedemos assim não só para facilitar a compreensão, mas também para permitir que o leitor acompanhe o fenômeno psicológico de registração da visão tal como ele ocorreu na realidade, ressaltando que a exposição, embora não seja sistemática, isso não significa que não possua um encadeamento lógico, pois a visão é toda ela substancialmente um processo lógico. Certamente, a psicologia racional, que é a forma da mentalidade odierna e, portanto, da maioria dos leitores, está muito distanciada da forma mental intuitiva, por meio da qual as visões são percebidas. Justamente por isso, procuramos sempre reduzir tudo aos termos da psicologia racional, a fim de nos colocarmos no plano mental do leitor. Na verdade, o crítico extremado poderia objetar que os dois princípios fundamentais, amor e liberdade, sobre os quais se eleva o edifício conceitual já exposto, são absolutamente incontroláveis. Deve-se ter em mente, porém, que esses princípios são aceitos aqui como axiomas não demonstrados, consequência do método intuitivo. Para quem vê, não é preciso demonstrar que a luz existe. Queremos nos colocar aqui em acordo com a psicologia corrente e, por isso, nos limitamos a aceitar a intuição apenas como hipótese de trabalho. Essa forma de apresentar o pensamento permite torná-lo mais compreensível e aceitável em nosso tempo. Podemos, assim, encarar toda a visão como uma hipótese de trabalho, onde o mais importante, independentemente da forma, é conseguir a exposição de um quadro completo e pormenorizado, que resolva todos os problemas do ser. Continuando a proceder com esta psicologia, podemos dizer que só aceitaremos a hipótese como verdadeira quando os fatos a confirmarem. Teremos assumido assim a atitude que coincide com a psicologia odierna, e o leitor poderá então ler estes capítulos com esta mentalidade sem que nada se altere. Desse modo, permaneceremos obedientes aos requisitos científicos da pesquisa. O leitor que ama e escolhe esta forma mental deverá, porém, admitir que se essa metodologia fosse seguida pelo escritor, ele não teria obtido a visão integral e não teria chegado, senão talvez, a umas poucas conclusões particulares, quem sabe depois de quanto tempo. Se ele chegou logo à visão completa do quadro resolutivo e das conclusões, é necessário aceitar que isto só se deu em virtude do método da intuição, através de concepções sintético-intuitivas e não analítico-racionais. Não se pode chegar jamais a resultados tão amplos quanto estes por meio da observação e da experimentação, com base na hipótese e na razão. É necessário admitir
que, embora a solução dos problemas últimos deva ser apresentada aqui em forma racional, ela só poderia ser obtida por via intuitiva. Pode-se objetar, contudo, que a intuição também está sujeita a enganos e, por isso, necessita ser controlada, não podendo, assim, ser aceita como método de uso corrente. Mas também é verdade que o uso corrente raramente descobre algo novo, limitando-se frequentemente a demonstrar e aperfeiçoar o que já foi obtido pela intuição. Assim, só nos resta aceitar a intuição quando o indivíduo sabe alcançá-la e submetê-la depois ao controle para verificar se os seus resultados coincidem com a realidade. Os exemplos que apresentamos aqui, retirados do mundo dos fatos, estão sempre a favor da visão. O leitor poderá buscar outros, contanto que cuide antes de compreendê-los bem para enquadrá-los no sistema e verificar se há correspondência. Trata-se de colocar, como no quadro de um grande mosaico, cada peça no seu justo lugar para obter a imagem perfeita. Por estas observações, o leitor poderá compreender que a exposição aqui realizada é uma tradução da visão em outra linguagem, adequada à forma mental racional. Poderá compreender que a psicologia de absolutismos axiomáticos com que algumas afirmações são feitas aqui tem sua origem não numa inconsistente pretensão de verdade, mas sim na sensação do absoluto verdadeiro, percepção comum a todos que contemplam qualquer fato por impressão direta. Ora, quem escreve aqui não pode fazer o leitor sentir esta sua sensação. Não lhe resta, então, outro recurso senão o raciocínio e a demonstração indireta, como quem, tendo um panorama diante dos olhos, tivesse de explicá-lo para um cego. O leitor poderá, assim, compreender quão estranho deve parecer a quem se encontra imerso em uma visão ter de apresentá-la como hipótese de trabalho, forma na qual ele também deve saber se exprimir caso queira ser compreendido. Chegando a este ponto, podemos dizer que temos sob os olhos um quadro suficientemente completo da criação para poder contemplá-lo no seu conjunto. A grande síntese também nos apresenta esse quadro, mas dentro de limites mais restritos. Ela comprova a existência da lei, estudando seu funcionamento e desenvolvimento, mas não vai além dos confins de nosso universo, não aprofunda suas origens, não explica as razões pelas quais ele tenha tomado a sua forma atual. Por sua vez, o volume A Sese Mística, tendo como ponto de partida a grande síntese, apenas aprofundou e desenvolveu o estudo particular de uma fase da evolução, analisando o superconsciente intuitivo, especialmente no caso do misticismo. No presente volume, a visão dilata-se para além da criação atual, da qual se veem os precedentes, as causas e o significado num sistema mais vasto, abrangendo o sistema do absoluto, o sistema do todo, o sistema de Deus. Voltemos a contemplar a visão no seu conjunto, nos lampejos da síntese. O homem racional e positivo poderá tomá-la como hipótese de trabalho para fazer o seu próprio controle nos pontos que lhe sejam acessíveis, pois se trata de uma projeção analógica do esquema universal em nosso plano de existência. Fora do tempo, antes do início de qualquer coisa nascida depois, existia Deus, que foi, é e será sempre o todo, ao qual nada se pode acrescentar
e do qual nada se pode tirar. E isso mesmo em sua criação, que sendo sempre uma sua emanação, não pode estar acima ou além dele. Sua característica fundamental é o amor, princípio pelo qual se exprime a natureza de Deus, de onde derivam todas as outras qualidades, surgindo primeiramente a liberdade do ser e depois as demais, como o bem, a bondade, a harmonia, o poder, o conhecimento, a beleza, a felicidade, etc., que exprimem tudo o que de mais belo e melhor o ser possa imaginar. Tratam-se de princípios que o homem encontra instintivamente em si mesmo, aceitando-os como axiomas, que ele segue sem discutir, com ardente anelo. Ninguém necessita de demonstração para obedecer a tais impulsos, que são inerentes à natureza humana, pois tudo isso faz parte do absoluto, que está além da razão e do qual a mente racional só pode controlar as consequências em nosso relativo, pelas quais eles são confirmados. Admitido o princípio de amor, tudo o mais procede logicamente. À mente racional não se pede mais do que admitir esse princípio, o que, aliás, é instintivo. Isso é o quanto basta para o desenvolvimento lógico ulterior. Deus, causa primeira e sem causa, não tem princípio nem fim. Gera tudo sem ter sido gerado. Deus simplesmente é. Ele é tudo, não estando encerrado no limite de nenhuma dimensão. As várias dimensões nascerão depois, entre as quais o tempo e o espaço, mas apenas como limites do ser, enquanto Deus é o ser sem limites. Em sua transcendência, Deus é, estando acima e independente de qualquer criação sua, tanto da atual como de qualquer outra possível. Eis então que Deus realiza, em relação à criação atual, surgida posteriormente, a sua primeira criação, feita de espíritos perfeitos. Ele destacou do seu seio, por amor, seres feitos à sua imagem e semelhança para amá-los, incluindo-os na sua própria felicidade. Isto ocorreu segundo um sistema cujos princípios fundamentais são aqueles mesmos já observados na natureza do Pai, que os havia gerado. Neste sistema, tudo é feito à imagem e semelhança de Deus, que se mantém único e contém tudo, nada havendo fora e além dele, dos seus princípios e de sua perfeição. Ora, dada a liberdade do ser, qualidade inerente ao sistema, que tem a mesma natureza de Deus, seu Criador, essa primeira criação perfeita degenerou devido à revolta, já examinada nos capítulos precedentes. Uma parte dos seres permaneceu íntegra, incorrupta, e se manteve sempre assim, permanecendo no sistema perfeito originário por haver aderido livremente ao Deus transcendente. Outra parte rebelou-se e, por isso, corrompeu-se, dando origem, como derivação do sistema originário, a um segundo sistema, imperfeito, invertido, em oposição a Deus, tendo seu centro no ponto antípoda, no polo oposto, no antideus, em Satanás. O sistema único cindiu-se então em dois, sistema e antissistema, dando origem ao dualismo de dois sistemas opostos, um perfeito e outro imperfeito, um segundo o esquema de unidade íntegra, como o original, outro segundo um esquema de unidade cindida, que não pode existir senão constituída por duas partes inversas e complementares, opostas e fundidas conjuntamente.
Daí por diante, a unidade não pôde mais ser obtida senão através da luta entre as duas partes contrárias, princípio universal que encontramos por todos os lados. Essa é a gênese do princípio de unidade e dualidade, sumariamente exposto no livro A Grande Síntese. Esta é a razão pela qual o nosso universo é construído de acordo com esse esquema, desde o caso máximo até o caso mínimo. Agora podemos compreender o porquê de Deus transcendente e não somente pessoal, porquanto Ele, assim como todas as criaturas feitas à sua imagem e semelhança, é um Eu Sou, que também pode ser considerado acima e independente de qualquer criação sua, além do bem e do mal, fora do esquema dualístico em que se baseia o universo atual. O dualismo nasceu com o referido desmoronamento do sistema no antissistema, mas está destinado a ser sanado, representando, portanto, apenas um momento na divindade. Deus sempre é, antes do desmoronamento e depois da reconstrução, além deste período dualístico. No absoluto, Deus é simplesmente uno, estando acima desta cisão, que terminará com a reunificação das duas partes e que, por isso, constitui apenas um episódio no divino e eterno existir. Foi justamente então, com o desmoronamento do sistema no antissistema, que se formou a contraposição entre transcendência e imanência. Esta cisão do aspecto único e absoluto de Deus em Deus transcendente e Deus imanente representa justamente a cisão do Uno, que, como Uno absoluto, reúne em si os dois aspectos. Ele é ambos a um só tempo, estando acima da cisão. Não pode ser um só deles, não pode ser exclusivamente transcendente, nem exclusivamente imanente. Desta forma, compreenderemos que a visão dualística do Uno bipartido é relativa apenas à posição do ser no universo atual e no período da cisão, não possuindo valor absoluto. Em outros termos, visto do seio de nosso universo, Deus pode parecer à criatura como imanente ou como transcendente. Pode ser concebido sob dois aspectos diversos. Porém, ao sairmos do relativo para o absoluto, devemos admitir a existência de Deus somente em seu aspecto único, que está além de qualquer dualismo e criação, e ao qual denominaremos Deus absoluto. Presentemente, o ser vive imerso na cisão. Se ele concebe a transcendência, é porque se coloca no aspecto imanência, e se concebe a imanência, é porque se coloca no aspecto transcendência. Um aspecto presume o outro, e ambos são complementares, como duas metades do uno indiviso. O ser é incapaz de conceber fora de relações. Na ausência de contraposição dos contrários, a sua percepção e concepção anulam-se. Portanto, para compreender o todo divino, o Deus absoluto, é imprescindível compreender ambas as metades da unidade e depois reuni-las. Compreender de Deus apenas um aspecto, seja ele qual for, significa atingir uma concepção falha e unilateral. Admitindo Deus apenas como transcendência, o ser se defrontaria com uma abstração de tal forma destituída de expressão que ela se confundiria com o nada. Consideraria o universo como um autômato vazio de alma, um sistema estático, incapaz de se reconstruir
e se reerguer até Deus. Admitindo Deus apenas como imanência, o ser veria um universo preso num caminho sem fim, sem ponto de partida nem de chegada. Veria uma unidade despedaçada, sem possibilidade de se reconstruir. É necessário compreender essa descida do Deus transcendente na imanência, em seguida ao desmoronamento do sistema. Quando, por culpa da criatura, o sistema cindiu-se em dois, Deus não quis abandonar o sistema invertido e permaneceu nele presente em seu aspecto imanência para poder realizar assim a sua salvação através de um constante trabalho de reconstrução, de contínua criação, processo que denominamos de evolução. Deus, em perfeita coerência com o princípio fundamental do amor, acompanhou o edifício desmoronado, que permaneceu o próprio Deus, mas em posição invertida, um Deus em negativo, como se ele mesmo tivesse se invertido. Desse modo, Deus, por amor, faz-se imanente e, neste seu segundo aspecto, desce até as formas na criação, que se tornam, assim, a sua manifestação ou expressão. Eis de que modo o universo é regido pelo pensamento de Deus, ou seja, pela lei. No fundo do antissistema está sempre o sistema. No fundo dos espíritos decaídos está sempre a originária centelha divina. No universo não pode existir coisa alguma que não seja Deus. Deus, ainda que invertido, será sempre Deus. Aproximamo-nos agora de nosso mundo fenomênico, mais controlável pela observação. O desmoronamento do sistema é representado pelo processo involutivo, que procede de alfa, o espírito, vai para beta, a energia, e de beta, a energia, vai para gama, a matéria. Assim nasce a matéria. Eis a criação de nosso universo dinâmico e físico. Compreende-se, pois, por que o nosso universo não foi a criação originária, perfeita, operada por Deus, mas apenas uma inversão e uma corrupção dela, operada livremente pela criatura e não por Deus. Porém, Deus não abandona o ser desencaminhado, mas lhe abre novamente os braços, indicando para ele uma via de recuperação e redenção. Desta forma, Deus o aguarda no ápice do caminho oposto, percorrido pela evolução, que se processa de gama, a matéria, para beta, a energia, e de beta, a energia, para alfa, o espírito. Esse é o caminho de nosso universo no plano físico, gama, no plano dinâmico, beta, e para os seres mais evoluídos como o homem, no plano espiritual, alfa. Eis porque o nosso universo é um universo em evolução. Eis porque a lei de ascensão é a lei fundamental de nossa existência. Contudo, não basta ter verificado este fato, como nos volumes anteriores. Precisamos compreender por que ele existe nessa forma. Por isso, a dor é a herança da criatura, cujo necessário e fundamental trabalho é a sua redenção através das provas da vida. Por isso, Cristo desceu à terra e constitui a figura central na história da humanidade. Podemos agora compreender o nosso universo. Ele não é a criação originária, mas sim uma criação negativa posterior, derivada e corrompida, consequência da primeira. Aqui, o primeiro sistema inverteu-se e se apresenta revirado. O Espírito eterno e perfeito
precipitou-se na matéria caduca e imperfeita. Aqui, o amor tornou-se físico, ligando corpos prontos a entrar em decomposição. A existência eterna despedaçou-se no ciclo, em que gravitam como duas metades os dois opostos, vida e morte, encerrados no tempo. Aqui, a felicidade naufragou na dor. O espírito infinito enclausurou-se no limite do finito. A originária e incorrupta medida do ser não é o tempo, mas sim a eternidade. Não é o finito, mas sim o infinito. Não é o relativo, mas sim o absoluto, sucedendo assim para cada qualidade humana, das quais só restaram ruínas. Explica-se dessa forma porque o instinto mais forte e a maior alegria do ser sejam a superação do limite, pois isso significa reaproximar-se do centro para reencontrar o originário infinito. O universo que a ciência estuda, desenvolvendo seus conceitos, é exatamente este universo invertido, em que o uno está pulverizado na infinita multiplicidade fenomênica do relativo. Pretender, com essa mera poeira conceitual, reconstruir o princípio unitário e o esquema universal, a síntese máxima, tomando contato com o mundo fenomênico através da observação e da experimentação, é simplesmente uma louca pretensão. Mas é isto que a ciência deseja fazer. Já dissemos isso em outra ocasião, mas só agora podemos saber as razões de semelhante absurdo. Uma das vantagens, e mesmo novidade, da presente concepção está no fato de ser uma síntese capaz de fundir em um só sistema unitário o mundo físico e dinâmico ao mundo espiritual, que são até agora mundos inteiramente distintos, isolados e até mesmo inimigos entre si no embate entre ciência e fé, sendo o mundo espiritual negado definitivamente pela ciência. Mas somente com estas concepções é possível compreender de que maneira o desmoronamento moral possa ter se tornado físico, de que forma, a partir de uma cinética de conceitos na revolta dos espíritos, tenha sido possível nascer uma cinética involuída da energia, que por sua vez congelou-se na matéria. O desmoronamento é moral enquanto permanecemos na dimensão alfa, consciência. Torna-se dinâmico quando o sistema involui na dimensão inferior da energia, mais afastada de Deus. E, finalmente, transforma-se em físico quando o sistema involui na dimensão matéria. Eis como surgem e se resolvem múltiplos problemas, tanto espirituais como físico-matemáticos, tendo todos a mesma raiz comum, o mesmo tronco unitário, que os coliga à mesma síntese e a um idêntico princípio. Observemos agora as particularidades desse desmoronamento, que vai do espírito à matéria por uma linha contínua. Dessa forma, obteremos igualmente, pela simples inversão de posição, as características da fase evolutiva atual, que é o inverso da precedente fase involutiva. Para compreender o desmoronamento e o caminho por ele percorrido em descida na demolição do sistema, é necessário que nos reportemos aos capítulos 36, Gênese do Espaço e do Tempo, e 37, Consciência e Superconsciência, Sucessão dos Sistemas Tridimensionais, de A Grande Síntese, que tratam da evolução das dimensões. Em nosso universo, a nossa capacidade conceitual
não abrange mais do que 2 sistemas dimensionais trifásicos, que se escalonam em direção a Deus em sentido ascensional ou evolutivo. Temos, assim, o primeiro sistema dimensional trifásico. Seu início é o ponto, uma não-dimensão, o nada espacial. Sua primeira dimensão é a linha. Sua segunda dimensão é a superfície. Sua terceira dimensão é o volume. Em seguida, temos o segundo sistema dimensional trifásico. Seu início é o volume, uma não-dimensão, a consciência nula. Sua primeira dimensão é o tempo, significando percepção em analogia com a linha. Sua segunda dimensão é a consciência, significando razão e análise, em analogia com a superfície. Sua terceira dimensão é a superconsciência, significando intuição e síntese, em analogia com o volume. O que está além destes 2 sistemas é inimaginável para a mente humana. Embora, como dissemos no início do capítulo 6, o desmoronamento provenha de dimensões superiores ao superconsciente, não podemos analisá-lo em tais dimensões, porque mesmo sendo possível alcançá-lo parcialmente, como abstração físico-matemática, o fenômeno nos escapa, devido à impossibilidade de qualquer representação. Vejamos, então, o processo de desagregação do sistema, ou involução, que será retificado pelo processo oposto, ou evolução. Movemo-nos agora apenas dentro dos limites de nosso universo, no interior dos 2 sistemas dimensionais trifásicos mencionados anteriormente. Eis que os espíritos puros rebeldes, colocando-se em posição sinistrogiro no sistema destrogiro, provocam uma contração ou curvatura cinética na substância, que estamos observando sob o seu aspecto de movimento. Inicia-se então o desmoronamento do ser ao longo da escala das dimensões. A intuição sintética, que é a visão direta da lei ou do pensamento de Deus, contrai-se na simples racionalidade analítica e sucessiva, tal como um volume dissipando-se numa superfície. Então a dimensão consciência contrai-se ainda mais na dimensão tempo, tal como uma superfície desfazendo-se numa linha. Estas são as primeiras 3 etapas da descida. A superconsciência, ou espírito, transmuda-se em consciência, ou vida, e a consciência, então, transforma-se em tempo, ou energia. Mais para cima existirão outras fases e sistemas dimensionais, dos quais o espírito pode ter se precipitado e os quais são atravessados em sua queda, mas isso não nos é dado conhecer. Assim, o segundo sistema dimensional, mais elevado do que o primeiro, é demolido e a consciência, reduzida à linha no tempo, precipita-se ainda mais para os confins do primeiro sistema dimensional, inferior ao segundo, e mergulha então no volume, que para ela significa uma não-dimensão, uma anulação como consciência. O espírito, então, deixa de existir como espírito, perde a consciência, que é assim anulada. Isto não significa a destruição do espírito, mas apenas a sua anulação como vida e consciência na sua atual forma de existência, passando a um estado de latência no qual permanece sepultado. Chegamos assim à matéria. Começa agora um segundo período de demolição. O volume contrai-se na superfície e a superfície contrai-se na linha, que se anula no ponto. E assim, o sistema dimensional inferior
também é destruído. Com isto, o ser fica anulado não somente como consciência e vida, conforme já foi descrito, mas também como forma inferior de existência, único meio que lhe restava no fim do desmoronamento do sistema superior para continuar a existir, ainda que em condições inferiores à de uma forma de vida. Desse modo, a matéria, que era o túmulo no qual o espírito tinha se sepultado como morto, em letargia, também se anulou, porque o sistema espacial foi anulado no ponto. Procuremos compreender esse processo repleto de ensinamentos em todos os campos. Os capítulos anteriormente mencionados, 36 e 37, de A Grande Síntese, nos explicam como se constroem evolutivamente as dimensões mais elevadas, erguendo-se a partir das inferiores. Este é o caminho inverso ao que foi examinado, é o caminho de retorno. Vamos abordá-lo para percorrer assim o processo em todas as direções. O ponto é a dimensão espacial nula. O universo espacial, nesta fase, encontra-se no vazio. A primeira dimensão, dada pela linha, é obtida por meio da elevação de uma perpendicular sobre o ponto. Com essa afirmação, procuramos expressar, além de qualquer representação geométrica, que o centro do sistema, considerado aqui no seu aspecto cinético como movimento, irradia um pouco de si mesmo até o ser, transfundindo nele parte de sua natureza e atributo. Então o ponto se move e desse movimento nasce a linha. É princípio geral, em qualquer nível, que se passa da dimensão inferior à superior, sempre através deste mesmo processo, representado aqui geometricamente como uma elevação da perpendicular sobre a dimensão inferior, que é assim superada. Isto significa tão somente a geração por emissão cinética de um deslocamento da dimensão inferior em uma nova direção fora dela, que a leva além dos limites que a constituem. Qualquer pequeno deslocamento, contanto que se processe neste sentido, é suficiente para que sejam superados os limites da dimensão inferior e alcançada a dimensão superior. Este é o significado que emprestamos à expressão geométrica elevação da perpendicular, empregada aqui, a qual adotamos por ser concisa e de mais fácil representação. Eis que a primeira dimensão, linear, alcança a segunda dimensão na superfície através do mesmo processo, com a elevação da linha sobre a sua perpendicular, o que significa o deslocamento da linha em uma nova direção, fora da precedente e, por conseguinte, além do seu limite linear, processo originado sempre por emissão cinética, por irradiação do centro do sistema, de Deus, o motor universal. É facilmente imaginável, tanto no sentido físico como no moral, uma semelhante emanação dinamizante que, alcançando o ser, seja qual for o plano onde ele esteja situado, possa lhe imprimir um novo movimento e, com isso, elevá-lo à dimensão superior. Da mesma forma, é fácil imaginar que, no sentido contrário, quando o ser está colocado à margem dessa irradiação, veremos depois como isso ocorre, desenrola-se o processo inverso, dado pelo abaixamento sobre a perpendicular, com uma contração de dimensão, processo em que o ser é cada vez mais confinado nos limites do próprio plano, dos quais antes vinha se libertando. Assim como ocorreu no surgimento da superfície, a terceira dimensão, espacial,
também é alcançada pelo mesmo processo. Eis então o volume completando o primeiro sistema. Pelo princípio de analogia e dos esquemas de tipo único, o processo da construção do sistema trifásico superior segue o mesmo processo. No volume ou matéria, dimensão espacial completa, a primeira dimensão conceitual superior é nula. Mas, elevando-se uma perpendicular sobre o volume, através da emissão de novo potencial cinético pelo centro radiante, o volume se move. Nasce a energia na sua dimensão tempo, a primeira do novo sistema trifásico, correspondente à reta. Os esquemas do sistema inferior repetem-se analogicamente no superior nas fases correspondentes, seguindo os mesmos princípios. Chegamos assim à consciência linear, que ainda não pode se expandir além da linha do seu transformismo e só conhece o seu isolado progredir no tempo. Com o mesmo processo que chamamos elevação de perpendicular por emissão cinética, atinge-se a consciência ou vida, correspondente à segunda dimensão do sistema espacial, a superfície. Trata-se da fase subhumana e humana, em que a consciência linear deslocou-se em novas direções laterais e pode percorrer não só o próprio transformismo, mas também o de outros fenômenos, dos quais sabe se distinguir e assim aprende a dizer eu, projeta-se no exterior, observa e julga. Estamos na fase racional analítica, realizando ainda outro movimento em nova direção por meio do que chamamos elevação de perpendicular por emissão cinética. Entramos na terceira dimensão do sistema conceitual, que corresponde ao volume. Atingimos o campo do espírito, da intuição sintética, da visão direta da lei ou do pensamento de Deus. Por tudo isso, compreende-se como se dá a ação dessa irradiação do centro do sistema, que é a imanência de Deus nele, operando a evolução, a reconstrução do universo, a sua redenção. Vemos desse modo como a originária lei do amor atinge toda a sua plenitude e como o ponto de partida em Deus reconduz tudo ao ponto de chegada em Deus. O exame desse processo nos exprime claramente o desenvolvimento do fenômeno. Podemos agora, invertendo o caminho, compreender melhor o processo oposto, em que ocorre o desmoronamento, do qual pretendemos nos ocupar em detalhes, observando-o mais de perto. O sistema é um edifício regido pela radiação dinamizante que emana do centro. Quando na ordem universal destro gira, os elementos se isolaram pela revolta, eles se tornaram então sinistros giros, arvoraram-se em centro com a pretensão de irradiar, mas só conseguiram fazer isso no exíguo círculo dos seus satélites ou elementos sequazes. A grande emissão cinética dinamizante, irradiada do verdadeiro e máximo centro, Deus, não pôde mais agir para eles como impulso dinamizante. Pelo contrário, uma vez que eles se tornaram de sinal oposto, ela só pôde atuar como atrito, resistência, impulso frenador, funcionando como força de demolição de seus sistemas e não de construção. Então o ser começou a se demolir automaticamente, plano por plano. Ao invés de se expandir, passou a se contrair. Ao invés de se rarefazer, passou a se condensar,
processo no qual aquelas perpendiculares se abaixam em vez de se elevarem. Tudo se inverte no negativo. Enquanto antes passava-se para uma nova dimensão superior por emissão de novas qualidades cinéticas irradiadas pelo centro, portanto, com um movimento em novas direções, agora, na fase involutiva de desmoronamento do sistema, ocorre o contrário. Retrocede-se para uma dimensão inferior, porém não pela interrupção da irradiação central, pois Deus é sempre benéfico em toda a sua irradiação, mas sim pelo desgaste do antissistema, devido justamente ao atrito sofrido por ele nessa irradiação benéfica, condição na qual o bem, que em relação à posição assumida pelo antissistema, atua agora na direção inversa, transmuda-se em mal e a potência construtora torna-se destruidora. Sob esse impulso dinamizante, porém invertido assim num assalto destruidor para os antissistemas, aos quais cabe toda a culpa por terem se colocado contra a corrente, eles resistem para continuar a existir, o que conseguem através da contração crescente em torno do seu centro, o eu do seu sistema. A universal substância animadora do todo, que observamos agora em sua natureza cinética, fica assim isolada nestes antissistemas, fechados em si mesmos e arredados da universal fonte do ser, o centro Deus. Não podendo mais se alimentar do exterior, porque o antissistema está fechado e isolado, a substância cinética busca alimento e vida cada vez mais restringidos ao redor do único centro disponível para fornecê-lo, onde está tudo o que lhe restou da divina potência da qual se destacou. Mas ele não é Deus, e sim um centro menor, exaurível, razão pela qual vão se abaixando progressivamente todas as perpendiculares, cuja elevação, sob a irradiação divina, permitirá ao ser subir para Deus. O movimento se retrai involuindo, a substância tende a perder a sua originária e divina natureza cinética para se congelar numa imobilidade crescente. Os antissistemas ficam assim sujeitos a um processo de contração progressiva. Mas o que significa contração? Significa uma curvatura cinética sempre maior, um encurvamento das trajetórias constitutivas do sistema cinético de que se compõem todos os seres, desde o plano físico ao espiritual. Eis a razão pela qual o espaço é e deve ser curvo, porquanto ele nada mais representa senão uma fase do ser sujeito a esses processos. Eis porque a ciência pode falar de espaço em expansão ou contração. Eis porque também o tempo deve ser curvo e retornar inteiramente ao ponto de partida. Os retornos cíclicos e periódicos que se verificam por toda parte confirmam esse fato. Agora podemos compreender melhor a técnica observada no fim do capítulo precedente, pela qual se dá a destruição dos espíritos maus, nos quais se personifica o mal. Eles são antissistemas que se isolam e se imobilizam cada vez mais por uma curvatura progressiva, até se anularem. Há uma descida de dimensão em dimensão, da fase de superconsciência à nossa fase de consciência racional, até a fase de consciência linear ou tempo. Deste modo, o espírito, reduzido da estrutura volumétrica à de superfície e, por fim, até a linear, está definitivamente sepultado como consciência, que se anula na matéria,
sua forma de vida final sem consciência. Ele pode continuar a existir assim, negativamente, ou então, se desejar, inverter a rota para subir e evoluir. Em todos os níveis, mesmo naqueles mais baixos do que a atual fase humana, o ser está sempre diante de duas opções: retroagir, voltando a subir para o bem e para o centro Deus, ou então continuar a descer até o seu aniquilamento. Neste último caso, por meio do habitual processo, a perpendicular que elevara a superfície até o volume será abaixada numa espécie de achatamento para reduzir o volume até a superfície. Em seguida, a perpendicular que elevar a linha até a superfície será abaixada numa espécie de afinamento para reduzir a superfície até a linha. Finalmente, a perpendicular que elevara o ponto até a linha será abaixada numa espécie de encurtamento para reduzir a linha até o ponto. Estamos no final do processo. A contração completou-se, o sistema anulou-se, todo o edifício reduziu-se a um ponto, a uma não-dimensão. O núcleo, último reduto do antissistema sinistro giro, ainda continuará rebelde, girando sobre si mesmo. Mas, por fim, mesmo essa reserva cinética será destruída pelo atrito contra as radiações destrogiras dominantes, e esta última substância restante também será retomada na corrente positiva do Eu Sou. É desse modo que os antissistemas, por quererem persistir como sistemas contrários, são submetidos a um processo progressivo de contração até a sua destruição, enquanto a substância que os compõe, sendo indestrutível, volta a ser utilizada em favor do sistema Uno Deus, pois a destruição é somente da individualidade, do eu em si, e não da substância. Essa é a técnica que garante, com a destruição do mal, a vitória final e absoluta do bem. Para tornar compreensível um fenômeno substancialmente abstrato, que abrange todas as formas do ser, do puro espírito à matéria, recorremos a representações geométricas que nos facultam a possibilidade de formar uma imagem de tudo. Mas já é tempo de nos darmos conta de que elas não constituem a realidade, não passando de uma representação nossa. Cabe, então, indagar qual é a verdadeira fisionomia não só do fenômeno da destruição do edifício do ser, mas também do fenômeno inverso, de sua reconstrução. Será essa abstração facultada ao homem a ponto de fazê-lo apreciar o fenômeno em sua substância? O que haverá de verdadeiramente real por trás da representação que demos dele? Para sermos mais compreensíveis, tivemos de encarar o todo no seu aspecto cinético. Deste ponto de vista, o impulso alfa representa um dinamismo livre em todas as direções possíveis. A energia beta representa um dinamismo encarcerado na transmissão linear por ondas. A matéria gama representa um dinamismo completamente fechado em trajetórias que retornam sobre si mesmas. Na realidade, então, notamos também um processo de curvatura do sistema. Nas grandes dimensões, a energia segue linhas curvas até o fim, retornando ao ponto de partida. Assim, o espaço é curvo, como é curva também a estrutura atômica e planetária. Portanto, tudo é curvo, porém com uma curvatura não estática e constante, mas sim em contínua expansão e contração,
segundo uma trajetória espiralada. Esta é a trajetória típica dos movimentos fenomênicos, como já foi descrito na figura 4 do capítulo 25 de A Grande Síntese. Tudo, portanto, tende a se expandir e se contrair. Esta é a respiração do universo em dois tempos opostos. E tudo isto confirma e explica a nossa precedente representação geométrica. Mas o fenômeno, na sua substância, pode assumir infinitas formas, sendo suscetível de infinitas representações. Qualquer uma delas, porém, que tenhamos escolhido, é suficiente para nos fazer compreender o seu andamento e a sua fisionomia. Seja qual for o ponto de vista, trata-se sempre de uma inversão para o negativo, que pode se manifestar como um congelamento ou solidificação cinética, como uma contração ou curvatura do sistema, como um afundamento do espírito na matéria, uma destruição da consciência, e assim por diante. O fato, no entanto, é que pudemos aqui fundir em unidade todos os fenômenos, desde aquele moral da queda dos anjos até a progressiva demolição do espaço a um ponto, desde aquele da involução ou criação até o da evolução. Ora, o denominador comum entre fenômenos para nós tão distantes um do outro não pode deixar de ser um conceito que, para ter valor universal, deve ser de natureza extremamente abstrata, além do concebível humano. Eis que por trás da representação dada aqui ao fenômeno, o que realmente existe é uma abstração pura, que se perde no superconcebível para o homem atual. A ciência encontra-se em condições idênticas ao definir a substancial e última estrutura do átomo, da qual só nos pode dar uma equação matemática. Deste modo, limitando-nos apenas à demolição do espaço ou volume até o ponto, o conceito de uma progressiva contração de dimensões é puramente representativo. Certamente, para a nossa psicologia concreta e sensória, é mais fácil imaginar um fenômeno expresso em termos geométricos espaciais. Mas, na realidade, a substância do fenômeno é abstrata, é um pensamento redutível a uma cinética, que pode involuir no dinamismo linear da energia e aprisionar-se no dinamismo fechado da matéria. Então, o que se contrai nas demolições do espaço não é o volume ou a matéria, mas sim a construção criada por esta ideia abstrata nela projetada. O que se contrai não é o movimento que constitui a forma, mas sim o seu princípio abstrato diretivo, o pensamento que rege o fenômeno. Como se vê, caímos em uma terminologia que soa demasiado estranho à nossa mente, habituada a outras medidas e a outros conceitos. Estamos diante de algo inimaginável e inexprimível, dado pela progressiva contração do espaço através da demolição do conceito diretivo do fenômeno espaço, como se a fórmula matemática que o rege fosse gradativamente perdendo seus elementos componentes, simplificando-se cada vez mais em sua composição, até se transformar em zero, que seria o conceito matemático para o nada, o momento final e conclusivo na anulação do desmoronamento do sistema sinistro giro. Uma representação mais concreta do fenômeno é impossível. Esta é, talvez, uma prova em favor da tese aqui sustentada, pois nos diz que estamos absolutamente fora do antropomorfismo,
com o qual tendemos a reduzir tudo para nossa comodidade de concepção. Na realidade, é lógico que as visões do universo sejam tanto mais verídicas quanto menos imagináveis forem em sentido antropomórfico. Assim deve ser para a demolição do espaço, porquanto ela não ocorre na fase em que vive o nosso universo, estando assim como realidade inimaginável, fora do alcance da experimentação e observação. Só podemos conceber as coisas em relação a nós mesmos, e não em sua realidade absoluta. Concluindo, ainda que por meio de representações de valor relativo, é possível formar uma ideia da real íntima estrutura, funcionamento e transformismo de nosso universo e de nossa posição nele. Nós, seres humanos, estamos a meio caminho, suspensos entre o abismo do aniquilamento e o ápice da perfeição. Por sermos livres, vamos para onde quisermos. Naturalmente, vemos o universo conforme a posição que ocupamos nele. Damos importância ao universo físico porque nele se apoiam nossos pés, mas pouco consideramos o universo espiritual, que representa a nossa vida de amanhã, caso queiramos evoluir. Mas agora, em virtude do que dissemos, estamos aptos a ter desta visão o panorama completo do todo. Vamos observá-lo. Transpondo os limites do ponto de vista estreito, focado somente no universo físico e dinâmico, veremos o todo como um sistema bipolar, que, repetindo como tudo o que existe o esquema máximo, pode se deslocar de um para outro dos seus polos, existindo de fato somente enquanto oscila entre os seus dois extremos opostos. O sistema do todo possui, portanto, dois polos, que tendem a atingir, de um lado, a plena existência e, de outro, o aniquilamento. Esses polos podem ser denominados um como positivo, do ser em Deus, e o outro como negativo, do não ser em Satanás. Ao positivo sobe-se evolutivamente pelo caminho que vai de gama para beta e de beta para alfa. O sistema negativo nada mais é senão a contraparte do positivo, com o qual ele forma uma unidade. Por sua própria natureza, o sistema negativo está destinado à sua anulação em favor do positivo, que por sua própria natureza está fadado à sua afirmação e ao triunfo final. O ser poderá oscilar, mas no fim deve tomar uma direção e sofrer as consequências da sua livre escolha. Os dois polos são dois extremos aos quais tudo deve chegar. Quem sobe segue uma curva que se abre em expansão, dilatando-se a tal ponto que atinge o infinito em Deus. Quem desce segue uma curva que se fecha em contração, restringindo-se sempre até acabar no vazio, em Satanás. Tanto o sistema positivo como o negativo obedecem ao mesmo princípio de curvatura cinética. Embora a representação geométrica não nos dê a substância do fenômeno, ela o torna tão claramente imaginável que podemos fazer dele um esquema gráfico. São justamente o princípio das analogias e o princípio dos esquemas de tipo único que nos possibilitam reproduzir em nosso plano, dentro de nosso imaginável, uma estrutura universal situada além dessa idealização, na zona do inconcebível, a qual seria inacessível para nós de outra forma. Temos, portanto, de um lado, uma cinética em abertura e, de outro lado, uma cinética em convergência sobre si mesma, fechando-se.
De um lado, o ser dinamiza-se, potencializa-se e liberta-se. Eis o progresso com a superação de dimensões, como nos mostra a tecnologia, que progressivamente supera os limites de espaço e tempo. Isto está no instinto e constitui a alegria e o triunfo da vida. De outro lado, o ser contrai-se, congela-se e imobiliza-se. Eis porque os sistemas sinistrogiros se enfraquecem, pois, sendo negativos, não podem usufruir da divina irradiação positiva e permanecem isolados no sistema, imobilizados pela sua curvatura cinética progressiva, acabando assim, devido ao desgaste pelo atrito contra a corrente, anulados e reduzidos ao ponto, a uma não dimensão. Com isso, consolida-se a fratura e ocorre a reabsorção do dualismo no todo uno, com o triunfo final do sistema sobre o antissistema. Eis a visão completa do universo uno, regido por um princípio único que se inverteu em consequência da revolta da criatura, mas apenas para se endireitar novamente, que se despedaçou, mas somente para se reunificar completamente, anulando-se no ser que não quiser a existência. Desta forma, foi enquadrada e ampliada a concepção de a grande síntese, ficando completa a visão do todo. Vamos agora retomar em síntese os conceitos até aqui expostos, porém nos exprimindo não com símbolos, e sim com fórmulas matemáticas. Podemos, assim, contemplar de uma só vez toda a visão da existência, do princípio ao fim. Todo o processo involutivo-evolutivo poderia ser representado por um círculo, cuja metade direita exprime o período ou fase de ida em descida ou de desmoronamento do sistema, e cuja metade esquerda exprime o período ou fase de retorno em ascensão ou de reconstrução do sistema. Neste círculo, que é o ciclo do transformismo, o ponto de chegada coincide com o ponto de partida, que é o polo positivo do sistema, do qual se parte e ao qual se retorna, atravessando os seus antípodas no polo negativo. Nas figuras 1, 2, 3, etc. de A Grande Síntese, foi analisada particularmente apenas a segunda metade do ciclo, a fase evolutiva, que vai de menos infinito para mais infinito, aquela que agora estamos vivendo, tendo sido deixado de lado o estudo da sua primeira metade, a fase involutiva, que vai de mais infinito para menos infinito. Mas o semiciclo evolutivo é composto de várias criações ou universos, ômega 1, ômega 2, ômega 3, etc., exprimindo-se por delta o seu conjunto ordenado ou organismo de universos, conforme apresentado no capítulo 23 de A Grande Síntese. Tendo em mente as referidas figuras, procuremos desenvolver estes conceitos com uma formulação matemática. Temos a equação apresentada em A Grande Síntese expressa da seguinte forma: o organismo de universos delta é dado pelo caminho que de menos infinito, subindo através de sucessivas fases intermediárias, vai para menos y, de menos y para menos x e de menos x até gama, de onde desce para menos x, voltando a subir para gama e de gama até beta, de onde desce para gama, voltando a subir para beta e de beta até alfa, de onde desce para beta, voltando a subir para alfa e de alfa até mais x, de onde desce para alfa,
voltando a subir nesse mesmo ritmo, através de sucessivas fases intermediárias, até atingir mais infinito. Vamos substituir os símbolos usados nessa equação, representando a substância pela letra S, cujo índice numérico subscrito indicará o estado em que a substância se encontra, de tal modo que em vez de -y, -x, gama, beta, alfa, mais x, mais y, etc., teremos S-2, S-1, S0, S1, S2, S3, S4, etc. Então, o processo involutivo para um elemento isolado no tempo, que já definimos como o ritmo do vir a ser ou do transformismo fenomênico, poderá ser expresso da seguinte forma: o elemento substância, do seu estado de máxima evolução, S mais infinito, descendo através de sucessivas fases intermediárias, vai para S4, de S4 para S3 e de S3 até S2, de onde sobe para S3, voltando a descer para S2 até S1, de onde sobe para S2, voltando a descer para S1 até S0, de onde sobe para S1, voltando a descer para S0 até S-1, de onde sobe para S0, voltando a descer para S-1 até S-2, descendo nesse mesmo ritmo, através de sucessivas fases intermediárias, até se transformar no seu estado de máxima involução, S menos infinito. No sentido oposto e complementar, o processo evolutivo poderá ser expresso da seguinte forma: o elemento substância, do seu estado de máxima involução, S menos infinito, subindo através de sucessivas fases intermediárias, vai para S-2, de S-2 para S-1 e de S-1 até S0, de onde desce para S-1, voltando a subir para S0 até S1, de onde desce para S0, voltando a subir para S1 até S2, de onde desce para S1, voltando a subir para S2 até S3, de onde desce para S2, voltando a subir para S3 até S4, subindo nesse mesmo ritmo, através de sucessivas fases intermediárias, até se transformar no seu estado de máxima evolução, S mais infinito. Como já foi dito em A Grande Síntese e repetido aqui, em nosso universo ômega e em nossa atual fase, que é o período evolutivo, indo de menos infinito até mais infinito, os três estados sucessivos da substância são matéria, gama, energia, beta e espírito, alfa, que, de acordo com o simbolismo aqui adotado, serão respectivamente S0, matéria, S1, energia e S2, espírito. Os universos ômega 1, ômega 2, ômega 3, etc., compõem o organismo ou o conjunto dos universos delta, o que é simbolicamente representado pela igualdade delta igual a ômega. Naturalmente, nada disto está relacionado àquela parte do sistema que permaneceu íntegra, que não desmoronou pela revolta e queda dos anjos. Essa parte continuou na sua perfeição, sem tomar o caminho do vir a ser, do transformismo involutivo-evolutivo. Ora, pelo já admitido princípio de liberdade, significando aqui
a liberdade de movimento no transformismo num instante genérico, encontraremos no organismo dos universos delta todos os estados possíveis, desde S menos infinito até S mais infinito. Mas na transformação entre eles haverá uma diferença de sentido, pois na primeira fase de descida involutiva, os estados da substância transformam-se segundo a lei já citada de S mais infinito para S menos infinito, enquanto na segunda fase de ascensão evolutiva, os estados da substância transformam-se de S menos infinito para S mais infinito. Vimos que, em termos de dinâmica, a revolta consistiu em introduzir no sistema de forças originário, destro-giro, positivo, um vórtice de forças sinistro-giras, negativas, funcionando como um antissistema menor no sistema. Então, na primeira metade do ciclo, fase involutiva de desmoronamento, atua e domina o elemento negativo, tendendo ao estado menos infinito, de caos na plena realização do antissistema. Isso quer dizer que este antissistema, constituído de vórtices sinistro-giros, desgasta em seu favor o sistema destro-giro de forças, enriquecendo-se com esse desgaste. Porém, uma vez que o ciclo atinge o ponto crítico de saturação no negativo, o processo inverte-se. Então, na segunda metade, torna-se ativo e domina o elemento oposto, positivo, tendendo ao estado mais infinito, de ordem na realização plena do sistema. Isso quer dizer que o sistema destro-giro desgasta em seu proveito o antissistema sinistro-giro, enriquecendo com esse desgaste. Assim, após haver atingido o ponto crítico de saturação no negativo, o ciclo alcança agora o ponto positivo correspondente, que coincide, como vimos, com o ponto de partida, razão pela qual o sistema desmoronado acaba finalmente por se encontrar num estado em que tudo está perfeitamente refeito e reconstruído. É natural que as duas fases de desgaste e progressão devam ser inversas e complementares, como as duas metades que se equilibram e se compensam em um sistema único dividido em dois períodos equivalentes, um de ida e outro de retorno. Isto corresponde também a uma necessidade lógica, que não só resolve tudo, mas também satisfaz a razão. Todo o processo resume-se a uma elaboração íntima do organismo dos universos delta, que, devido ao desmoronamento, sai do estado mais infinito, transformando-se até chegar ao estado menos infinito, ponto que esse organismo supera, auto-reconstruindo-se, até retornar ao estado mais infinito originário. E sabemos que mais infinito significa o estado orgânico de perfeição, de ordem da criação originária, em que Deus, o bem, a felicidade e o amor triunfam. Sabemos também que menos infinito expressa o estado de desorganização, de imperfeição máxima, de caos do universo desmoronado, em que Satanás, o mal, a dor e o ódio triunfam. Assim como a criação de origem foi uma construção orgânica feita por Deus em seu seio, o todo no todo, essa elaboração do desmoronamento e reconstrução, indo da ordem ao caos e do caos à ordem, também ocorre sempre no seio de Deus, o todo no todo, estando compreendida no âmbito do caminho que fecha o ciclo de ida e volta.
Em outros termos, é sempre a mesma substância do todo Deus que assume nos vários estados de ômega, nosso universo, as formas de gama, beta e alfa, em cada uma das quais essa substância nos aparece segundo o seu estado de transformismo. É assim, então, que todo o processo se realiza, efetuando cada vez mais a transformação de S mais infinito para S menos infinito no semiciclo involutivo e de S menos infinito para S mais infinito no semiciclo evolutivo. Desse modo, ao término do semiciclo involutivo, a substância de delta terá assumido totalmente o estado S menos infinito no caos. E ao término do semiciclo evolutivo, a substância de delta terá assumido totalmente o estado S mais infinito na ordem. A fim de analisar o organismo de universos delta nos instantes extremos do ciclo, bem como entre esses pontos de máximo e de mínimo em dois instantes genéricos, um situado no semiciclo da sua involução e outro no semiciclo da sua evolução, vamos dividir o ciclo em 5 momentos de delta. Primeiro, o instante inicial ou princípio do ciclo de delta, instante no qual toda a substância encontra-se no estado S mais infinito. Segundo, um instante genérico do semiciclo involutivo de delta, instante no qual, e em cada um deles, desde S mais infinito até S menos infinito, a substância encontra-se concomitantemente presente em todos os seus estados, que se transformam em S menos infinito. Terceiro, o instante máximo final do semiciclo involutivo e inicial do semiciclo evolutivo de delta, instante no qual toda a substância do sistema desmoronado encontra-se no estado S menos infinito. Quarto, um instante genérico do semiciclo evolutivo de delta, instante no qual, e em cada um deles, desde S menos infinito até S mais infinito, a substância encontra-se concomitantemente presente em todos os seus estados, que se transformam em S mais infinito. Quinto, o instante máximo final do semiciclo evolutivo e final também de todo o ciclo delta, instante no qual tudo retorna ao estado inicial de perfeição. Toda a substância do sistema desmoronado exauriu o seu ciclo e refundiu-se ao sistema, atingindo o estado final S mais infinito, idêntico àquele da parte não desmoronada do sistema, que não se revoltou. Em outros termos, a conclusão de todo o processo, o resultado final, é que toda a substância corrompida pela queda no estado S menos infinito restabeleceu-se no estado S mais infinito. Isto significa o triunfo final do bem sobre o mal, de Deus sobre Satanás, com a anulação do aspecto negativo e a afirmação absoluta do aspecto positivo da substância. Em termos matemáticos, todo o processo pode ser representado por duas expressões limites, uma para cada ciclo. A primeira, relativa ao ciclo involutivo, indica-nos que o limite do organismo de universos delta para o instante tendendo ao ponto máximo involutivo é igual à substância em seu estado S menos infinito. A segunda, relativa ao ciclo evolutivo, indica-nos que o limite do organismo de universos delta para o instante tendendo ao ponto máximo evolutivo é igual à substância em seu estado
S mais infinito. A primeira expressão representa o universo no polo Satanás, podendo ser chamada a fórmula do desmoronamento, que o processo apenas atravessa. A segunda nos representa o universo no polo Deus, podendo ser chamada a fórmula resolutiva do universo, momento no qual o processo, que teve um início, também terá um fim, reintegrando-se tudo no estado perfeito de origem. Assim, o princípio e o fim reunificam-se num ciclo que se fecha sobre si mesmo. Então, o todo, o infinito, Deus, que simplesmente é, permanece sendo o que sempre foi e será. Final do capítulo 8.